Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelências nas nossas UTIs, nós vamos para mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma em Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar na @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista também, e você me encontra no @SanclerBernardes. E juntos, você nos encontra aqui no nosso podcast UTI em Forma e Ação. Você pode nos assistir no canal do YouTube, aproveite para se inscrever também, ou então nos ouvir na sua plataforma de áudio preferida. A gente está presente nas principais plataformas de áudio. Nosso episódio de hoje é mais um episódio do Qual a Evidência Físio. E como a gente tem variado, né, ouvindo evidências de um assunto, discutindo o artigo, a gente teve a possibilidade de fazer um Qual a Evidência Físio com o autor de um artigo, que foi o episódio com o Bruno. Hoje, no nosso episódio de Qual a Evidência Físio, a gente vai fazer mais uma discussão de um artigo e ampliar a discussão para a temática de um artigo importante na área. E para isso, a gente tem uma convidada muito especial. Hoje, nossa convidada é a Débora. A Débora é a nossa convidada especial. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Então, hoje a gente vai discutir um artigo da Débora, do grupo de pesquisa do qual ela participa, e hoje a gente vai falar sobre trajetórias para recuperação funcional na UTI. Débora, fique à vontade para se apresentar e apresentar principalmente o seu trabalho, para que a gente possa discutir sobre o assunto. Bom, obrigada pelo convite. Brincadeira. Eu vou começar falando. O trabalho que a gente vai discutir é um artigo especificamente sobre Covid, né? Mas que a ideia, eu acho que não é discutir o Covid em si, né? Mas é a temática do artigo, né, Sancler? Foi um artigo que a gente publicou na Critical Care em 2022, o ano passado, né? E ele tem como título Grupos de recuperação funcional em pacientes críticos com Covid-19 e os fatores associados da UTI à alta hospitalar, né? Então, eu vou começar falando por que a gente pensou nisso, né? Eu não sei se todo mundo já viu esses artigos, a gente pode até pôr na referência, né, na descrição do vídeo depois, Sancler, mas há algum tempinho, acho que um é de 16 e um é de 2019, se eu não estiver enganada, saíram dois artigos muito interessantes falando sobre trajetórias funcionais de pacientes pós-UTI, né? Um foi especificamente de SARA, né? Pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, e o outro era de pacientes gerais, né? E eles analisaram em termos funcionais, né? Quais eram os grupos, assim, né? Quais eram as características de recuperação desses pacientes, né? A gente tinha bastante dado, né, Sancler, de perda funcional na UTI, né? E a gente pouco sabia, assim, tinha uns dados, assim, né, de, demora 5 anos, demora 1 ano para recuperar, né? Mas a gente não tinha bem definido os grupos, né? Assim, esses pacientes recuperam mais rápido, esses mais devagar, Quais são né? as características que levavam a esse prejuízo ou a essa melhoria, né, funcional? Isso, era um buraco ali na literatura, né? E aí saíram esses dois artigos falando sobre trajetória funcional. Eles são bem bonitos, assim, mostrando, olha, existe um grupo que recupera mais rápido, um recupera mais devagar, né? E aí eles viram que, por exemplo, a idade estava associada com o tipo de recuperação, né? Com a trajetória funcional propriamente dita desses pacientes, enfim. E aí, quando eu li esses artigos, eu falei, nossa, que legal, né? E como será que é dentro do hospital, né? Porque era isso, eram dois artigos que mostravam fora. Depois que eles foram embora, quais eram aí o padrão, né, de recuperação, de retorno funcional desses pacientes. E eu falei, nossa, como será que acontece no hospital, né? Porque, sei lá, se a gente pensar na nossa prática clínica, sem pensar em evidência, né? O que você costuma ver lá na UTI, né? Não é todo mundo que recupera, tem uma porcentagem que recupera, tem uns que recuperam mais, menos, né? Não sei qual que é a sua experiência. Inclusive, a gente já trabalhou, eu trabalhei isso com uma equipe, a gente está implementando isso aqui agora, que é uma análise desse acompanhamento do prejuízo funcional. Né? Então, você entender um pouco de como a UTI traz esse prejuízo e principalmente um follow-up depois para esses pacientes.
E a tendência é de que, com serviço estruturado e com ações precoces e progressivas de mobilização e de reabilitação dos pacientes, a gente tem um mínimo prejuízo funcional para esses pacientes adquiridos. E a partir do momento que esses pacientes não têm essas intervenções, o prejuízo funcional é grande. E depois que ele vai de alta da UTI, do ponto de vista de desfecho, como esses trabalhos que você citou, né, a gente tem uma tendência a maior número de readmissões, a gente tem uma tendência a maior prejuízo funcional, a gente tem uma tendência a maior gasto, a gente tem uma tendência a maior tempo de retorno para o hospital, a tudo isso, quanto pior for a capacidade funcional do paciente. Então, meio que o que a gente observa aqui também, acho que não é diferente. O paciente que perde mais, geralmente são pacientes ou porque a gravidade fez ele perder muito, ou porque ele não teve, e aí eu estou colocando essas duas possibilidades para a gente abrir para discussão, ele não teve um contato direto com uma reabilitação adequada nessa fase precoce, e isso faz com que ele tenha um prejuízo muito grande depois. Isso está atrelado ao como ele sai da UTI, ao prejuízo que vai ser gerado posteriormente à alta dele. E aí eu queria só colocar uma coisa que é interessante do trabalho, né, e parabenizar você e os autores todos, que quando a gente pensa na questão funcional, isso que a gente está discutindo é muito importante, mas vocês lidaram ainda com pacientes com Covid, que foi um cenário onde, numa fase inicial, nós acabamos por dar um passo atrás na reabilitação, né? E todo mundo que trabalhou na pandemia sabe que foi assim. É muito interessante falar sobre mobilização, mas a gente deu um passo atrás por questões de desconhecimento, de segurança, de não saber qual era a proposta adequada, de não ter muito parâmetros de até onde a gente podia ir, de ter pacientes que eram muito graves, com muito bloqueador neuromuscular, de pacientes com inflamação por um tempo arrastado. Então, vocês mostrarem isso, é muito interessante que o que vocês encontram mostra o quanto esses pacientes também precisavam disso, talvez precisassem até mais por causa dessas características, né? Foi uma coisa bem contraditória, né? A gente falou disso, acho, em algum episódio um pouco também, né? Que foi uma coisa bem contraditória, porque eram os pacientes que mais precisavam, né? Porque tinham mais fatores de risco e que a gente acabou ficando com medo e tal, e segurando muito esses pacientes, né? Mas aí o que a gente estava pensando era isso, assim, a gente já estava com vontade de tentar entender como que era o comportamento de recuperação durante a internação dos pacientes que ficam na UTI. E aí, de repente, veio o Covid. Né? Aí a gente falou, bom, então vamos mandar bala e vamos fazer no Covid mesmo, né? E aí a ideia, então, do artigo foi isso. Eu queria fazer uma pausa aqui para falar da importância de termos, né? Que às vezes a gente usa meio aleatório, assim, né? Esses artigos que eu tinha visto e que me inspiraram, eles usam muito trajetória de recuperação funcional. Quando a gente foi montar o nosso, a gente entendeu que a gente não podia chamar de trajetória de recuperação funcional. Por quê? Porque para você falar em trajetória, você precisa deixar livre, ver o que acontece, e aí você pega todo mundo e analisa os padrões, né? Então você tem que considerar todas as possibilidades de padrões ali. E isso é uma estatística muito difícil de ser feita, né? E o que a gente fez, o que a gente planejou fazer, na verdade, foi a gente já pré-determinou padrões, entendeu? Então eu falei, olha, o que eu vejo? Eu sei que tem paciente que entra na UTI e se mantém funcional o tempo todo, porque tem, né, Sinclair, não perde e vai bem a internação inteira. A gente sabe que tem aqueles pacientes que entram na UTI, eles perdem função na alta da UTI, mas até eles irem embora do hospital, eles conseguem recuperar essa funcionalidade, né? E a gente tem os pacientes, né? A perda é aguda. Isso. E a gente tem os pacientes que perdem na alta da UTI e que não conseguem recuperar. E aí a gente partiu desses três, entendeu? Então, por isso que, só para conhecimento, a gente não pode chamar de a gente não pode chamar de trajetória funcional, né? Porque a gente já pré-determinou. Aí a gente acabou chamando de grupos de recuperação funcional. A gente queria analisar quais eram os fatores associados com 3 grupos de recuperação funcional. Os fatores associados a não perder função nesse momento de internação, a perder e melhorar durante a internação, ou a perder e não recuperar, né? E aí foi isso que a gente fez. Então a gente analisou a funcionalidade desses pacientes 15 dias antes de entrar na UTI,
E aí pegamos só pacientes funcionais, né? E aí a gente avaliava eles no momento da alta da UTI e depois no momento da alta hospitalar. A gente usou o Bartel, que muita gente não gosta, mas a gente usou e conseguimos publicar, porque o Bartel não é tão mal visto nas revistas como é mal visto na Porque prática eu acho que clínica e ele crítica porque ele não é específico de UTI, então talvez por isso exista uma resistência. Mas em todas as publicações, basicamente o que a gente tem é voltado para o Bartel, né? Exato, mas fica aqui minha dica. Ele foi validado para pacientes de UTI recentemente com uma ótima. é, Me fugiu a palavra, mas com um bom padrão para pacientes dentro da unidade de terapia intensiva. Então, ele está super bem aceito dentro das publicações. Agora, não é difícil você conseguir publicar um artigo com Batel na UTI. Eu tenho minhas críticas ao Batel na UTI também, né? Mas só para dizer que agora existe um artigo de referência ali da UTI para o Bartel, tá bom? E a gente usou a IMS também, mas aí é isso, né? A gente tem falado aqui, dentro do possível e do que é melhor, do que dá. A IMS ela é interessante no momento da alta da UTI, mas eu não posso fazer ela na alta do hospital, porque teoricamente ela foi feita para UTI e não para Ela é enfermaria. específica de UTI. Então, se eu faço ela na alta da UTI, como que eu vou comparar com ela na alta do hospital, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que pensar quando a gente faz um artigo, Para fazer né, pesquisa. Sancler? E aí é isso, a gente pegou esses marcos temporais, e aí a gente foi analisar como quantos por cento ali, qual era a população, né, a porcentagem dessa população que evoluía de cada um desses jeitos, né? E aí, você comentou dessa coisa do Covid, né? A gente avaliou 329 pacientes. É paciente para burro, né? É E num muito. contexto de Covid, assim, foi uma loucura. A gente teve 3 centros participantes, né? Que foi a gente aqui do HC, o pessoal do Sírio, na verdade, 4. A gente do HC, o pessoal do Sírio, do HCO, aqui em São Paulo, e do complexo do Hospital Universitário de São Bernardo. Então, foi um estudo multicêntrico com 329 pacientes. E aí é isso, então, a gente foi atrás de entender. O que você acha aí que rolou? Bom, pensando no cenário geral de UTI, a gente tem uma reconciliação funcional, a gente consegue fazer essa recuperação para os indivíduos que internam com condições agudas em torno aí de 80%, em algumas UTIs você vai ter isso um pouquinho para menos 70%, mais 80%, 90% em UTIs que tenham programas de mobilização adequadamente. Uhum, Então, minha expectativa é de mais ou menos esse cenário. Como são pacientes COVID, eu desceria um pouco esse patamar. Eu desceria um uhum. pouco, acho que a gente teria um pouco mais de prejuízo. Mas quando você fala isso, você fala no final da UTI mesmo No ou na final da alta UTI, no hospitalar? final da É, UTI. É. E tá. na alta hospitalar, eu diria que você sobe mais, né? Que você tem a possibilidade de ganhar mais ainda com esses pacientes. Uhum. Quando a gente analisou os dados, né, os pacientes que mantiveram a funcionalidade o tempo todo, né, então que foram de alta da UTI, com uma boa funcionalidade, a gente considerou um Bartel, pela literatura, né, maior que 85 pontos. Então, a gente chamou de pacientes que tiveram mantiveram o seu status funcional, né? Manutenção funcional, né? Isso, uma manutenção funcional. A gente teve aí 44% dos pacientes, né? Os pacientes que perderam e recuperaram foram aí em torno de 33% dos pacientes. Perderam na UTI e recuperaram. E recuperaram depois, né? E aí a gente teve mais ou menos 22% aí dos pacientes que perderam na UTI e não recuperaram. É, Então, está mais ou menos nesse valor, né? Você tem é, 78% dos pacientes que acabaram indo embora com a condição status isso. funcional que eles tinham prévia à internação. Exatamente. O que eu acho de interessante Sancler, é de olhar essa separação, sabe? No artigo, quem quiser olhar, tem até uma figurinha dividida assim pelos tempos, porque é isso, né? A gente tem uma porcentagem de pacientes que melhoram,
na enfermaria, né? E tem uma porcentagem que não melhora de jeito nenhum. E aí a pergunta que fica e que a gente não tem resposta é, poxa vida, o que que aconteceu, né? Será que eles tinham potencial para Difere esses recuperar? pacientes? Por que difere? Por que eles não conseguiram chegar nisso? Exatamente, né? Será que eles tinham potencial para recuperar? De qualquer jeito, o que eu acho que a gente consegue discutir é: existe uma porcentagem de pacientes potencial para a fisioterapia, né? Porque tudo bem, a gente pode até pensar, né, Sancler, pela nossa prática clínica, que tem um ou outro paciente que a gente fala, putz, não dá para recuperar no hospital, né? Mas será que é De intervenções 23%? especializadas, né, em reabilitação e etc. Ah, detalhe, e agora que você falou isso, eu lembrei. A gente tirou o paciente neurológico, óbvio, né? Porque são pacientes que, às vezes, um AVC, Déficit eu não espero. instalado. Exatamente. Então a gente só pegou o paciente, entre aspas, só, né? Mas esses pacientes que perderam função pela internação mesmo, né? Então, o que na verdade, o que eu mais gosto dos dados do nosso artigo é isso, assim, é a gente pensar que existe um potencial para o nosso trabalho dentro do hospital aumentar, né? Melhorar, como quiser chamar. Porque ainda tem uma porcentagem de pacientes que não recupera na enfermaria. E eu eu acredito que grande parte desses pacientes deve ter um potencial e está acontecendo alguma coisa, né, Sancler? Que na nossa prática clínica a gente vê perda de assistência continuada, né? Perda de linha de cuidado, aí vai para a enfermaria. Eu tenho que ver quem eu vou atender, então eu acabo A escolhendo relação um ou outro. profissional-paciente é muito desfavorável, né, para a É, reabilitação. exatamente. Talvez a Não falta de monitorização leve a equipe a fazer intervenções menos, como é que eu posso chamar? De intensidades é, menores, apesar de ser enfermaria, você fala, poxa, eu não posso fazer uma coisa de intensidade tão grande porque eu não tenho a monitorização. Um paciente, por exemplo, ainda mais Covid, né? Que satura facilmente ou que tem desconforto respiratório aos exercícios, é fácil na UTI de você ter um ventilador do lado e você dá suporte para ele tolerar o exercício e tal, né? Então, eu acho que exatamente. isso, com certeza, tem uma relação muito grande. E isso, assim, Débora, uma coisa que é importante salientar aqui é que nos 3 centros que foi realizado o trabalho, vocês tinham protocolos de mobilização para esses pacientes, né? De reabilitação. Tinha, mas assim, completamente estruturado e, digamos, bem implementado, a gente tinha só no Sírio. O nosso, apesar da gente ter um programa publicado e tudo, a gente analisou o hospital inteiro, né? E o HC inteiro, ele não tem um Todas as programa UTIs. em todas as UTIs, né? Então, isso foi uma questão até que o revisor trouxe e tal, e aí a gente falou, efetivamente a gente não teve um programa bem estruturado em todos os hospitais, né? É, o HCOR também tem, mas assim, dentro de um contexto de Covid mudou completamente, né? Então, eu acho que é uma coisa que obviamente colaborou também, né? Mas eu gosto de Mas eu acho que assim, é analisar. interessante. Eu acho que esse colaborou talvez impactasse um pouquinho na mudança do grupo que manteve-se bem e do grupo que perdeu e ganhou. E talvez não impactasse tanto, porque já é um valor alto, 78%, no grupo que não ganhou de jeito nenhum. Talvez o grupo que não ganhou de jeito nenhum são outras coisas que vão além dessa estruturação puramente da reabilitação, né? Não sei, eu É, estou levantando uma hipótese aqui. Não, exatamente. Eu acho que sim também. Mas eu acho que o mais importante, e agora daqui a pouco a gente passa para os outros resultados, né, que eram os fatores associados, mas é isso, é a gente pensar que existem aí grupos, né, de recuperação funcional dentro do contexto da internação, né, e aí a gente tem uma porcentagem de pacientes que ainda são passíveis, talvez, de intervenções da nossa parte para saírem melhor, né? Então a gente pode talvez olhar com mais carinho, né, para essa continuação da assistência para a enfermaria,
mesmo como uma coisa assim de, olha, tem um gap aí, né, que a gente pode cumprir, porque a gente sabe, né, Sancler, que a partir do momento que esse paciente sai do hospital, aí que a linha de cuidado fica Fica, mais difícil ainda de ser, né, vai mantida, ter que se empenhar continuada, mais para já enfim, né? entregar com a função restaurada, né? Porque lá fora é mais provável. Tem um trabalho muito interessante que mostra essa trilha pós-alta e eles dividem no grupo assim, totalmente independente. Não sei se você já viu esse trabalho, eu não lembro de que ano é. Totalmente independente, com alguma dependência funcional, com total dependência funcional. E aí ele mostra 3, 6 e 9 meses, se eu não me engano, depois, e aí ele vai fazendo a mesma subdivisão para cada um desses grupos. E ele vai Uhum. mostrando que quanto mais dependente é o indivíduo, ele vai piorar mais ainda. E quanto mais independente é o indivíduo, ele vai piorar menos. E aí, então, Uhum. assim, o grupo que era totalmente independente, ele tem uma porcentagem pequena de indivíduos que passam a ter dependência 3, 6 ou 9 meses depois. Já o grupo que tinha uma moderada dependência, esse grupo tem uma porcentagem de indivíduos que passam a ser totalmente dependentes em um ano muito maior. Então, é o que você está falando, é do potencial e da importância da gente restaurar essa função antes. E aí eu vou destacar uma coisa interessante, que é a medida, né? Você está falando dessa comunicação e essa continuidade do tratamento dentro do hospital, né? Passando da terapia intensiva para a enfermaria. Essa mensuração para você levantar quem são esses candidatos para a enfermaria. Olha, esse paciente a gente ainda não restaurou a função, tem que ter um Exatamente. olhar diferenciado para ele, né? Se eu tiver, olha, Exatamente. aqui é o paciente que eu já restaurei a função, então pode ser que a dosagem das condutas e da assistência, sabe? Vamos jogar a realidade do nosso. Tem um monte de hospital que a enfermaria não consegue nem oferecer 2 atendimentos por dia para os pacientes, pelos recursos humanos e etc. Talvez saber quem é que precisa mais possa ter relação com isso, com o tanto que foi ou não alcançado dentro da reabilitação na UTI. Quem ainda não É. alcançou tudo precisa de um empenho maior, 2, 3 sessões, não sei. E quem já alcançou possa ter uma redução do número de sessões, de intervenções e tal. É. Você sabe que você falando, eu acho que se alguém me perguntasse assim, o que que você acha que é para depois do seu artigo, sabe? Eu acho que é isso, né? A gente abriu uma porta de dizer, olha, a gente tem paciente legal que o nível de atenção para a hora que vai para a enfermaria não precisa ser alto, porque ele não perdeu na UTI, ele tá ok com o que ele entrou, entendeu? E a chance dele perder na enfermaria é muito menor, né, Sancler? Porque assim, se não perdeu na Exatamente. UTI, pouco provável que perca numa enfermaria se nada acontecer de diferente. Então é um grupo de pacientes ali que, legal, a gente conseguiu preservar na UTI, manda bala para a enfermaria e se preocupa menos. Aí a gente tem um grupo que, ó, a gente não conseguiu preservar na UTI, né? E aí esses pacientes eu preciso levar para a enfermaria com outro olhar, porque eles têm uma capacidade de ser recuperados ainda na internação, que foi isso que o estudo mostrou, que existe uma porcentagem de pacientes que se recuperam na internação, né? Então, é isso que você falou. Eu acho que é meio que assim, a continuidade, né, da ideia do trabalho. É agora entender, né, como é que a gente faz, o que que a gente tem que levar em consideração, como que a gente pode pensar nisso, de ó, então esse paciente não recuperou na UTI, quem que é, como é, né? Como que a gente vai fazer essa transição de cuidado para que ele caia no grupo que é capaz de se recuperar ainda dentro do hospital e não no outro grupo, né? É. E aí, para isso, a gente precisa entender quem são essas pessoas, que é a questão dos fatores associados. Não é Exatamente. simplesmente só medir. Você, terapeuta, você tem que ter a ideia de, olha, esse aqui ele é propenso a ganhar, esse aqui é propenso a não ganhar, esse aqui não ganhou e tem tantos fatores associados que eu sei que ele vai ser do grupo que não vai ganhar nada, ou eu sei que ele é do grupo potencial. E é o que vocês encontraram em relação aos fatores associados dentro dessa trajetória. É. Então, pensando nos pacientes da UTI, né? Então, os fatores associados com perder função dentro da UTI eram os que a gente meio que já esperava, né? Que é gravidade da doença, né? Então, o SAPS, né? A idade do paciente, então coisas que já são vistas em outros estudos, a hiperglicemia, que também, né, já é vista em outros estudos. E eu acho que um dado novo que a gente acrescentou
é o tempo que demorou para esse paciente sair da cama, para o primeiro dia que ele saiu da cama. A gente fez questão de colocar. A gente queria muito por dados de fisioterapia, sabe? Para, né, até mostrar o que, que nosso faz diferença para o paciente. E tem muitas coisas que são muito difíceis de medir, né, Sancler, por questões de prontuário. Quando você fala em vários centros, um centro evolui assim, outro assado, enfim. E aí um dado que a gente falou, não, esse é legal e todo mundo consegue marcar é quantos dias demorou para o paciente sair da cama. O sair da cama a gente considerou, na verdade, a partir do sedestação beira-leito, tá? Então, Sim. posturas mais altas. E a gente considerou assim, se o paciente ficou sedado, a gente começou a contar o tempo depois que tirou a sedação, né? Porque não faz sentido. A nossa ideia era, É será que responsividade, né? exato. Será que quanto mais rápido ele sai, melhor? Mas aí a gente tem que considerar a partir do momento que ele pode sair, né? Que ele pode fazer. Então, para pacientes intubados, sedados, a partir do momento que tirou a sedação, e para os outros pacientes que não estavam sedados, a partir do momento que ele não tinha contraindicação para isso, né? E parece meio óbvio, né? Você fala, mas se ele não tem contraindicação, ele tem que ser beira-leito pelo menos, mas a gente sabe que não é, Não, né? não é bem assim, não. Exatamente, que às vezes Parece o óbvio, mas paciente, não é. às vezes demora dias e dias. A média no nosso estudo foi 5 dias para o paciente sair do Sair leito, do né? leito, depois de Para posturas despertar. mais altas. Depois de despertar ou depois de ter estabilidade do quadro e critérios. É bastante, né? É muito tempo. E aí esse foi um fator associado. Então, quanto mais tempo, né, quanto mais dias demorava para colocar esse paciente em posturas altas, mais isso estava associado a perder função dentro da unidade de terapia intensiva. E aí o que eu acho interessante, e que a gente discutiu muito no artigo, então a gente achou gravidade, doença, hiperglicemia, idade não são fatores modificáveis, né? Tirando a hiperglicemia, né? Que a gente consegue controlar melhor. Você Mas consegue controlar. a A gravidade que gravidade ele é o que entrou, levou ele à UTI. a idade que ele tem, eu não tenho muito o que fazer. Então, assim, um fator extremamente modificável é a gente tirar esse paciente, né, para posturas mais altas o mais rápido que a gente pode. Então, quando a gente pensa, eu não quero, eu quero que esse paciente se mantenha no grupo que não perdeu função, né, que ele não caia para o grupo que perdeu O função que, na que eu posso UTI, fazer? o que, que eu posso fazer? É tirar ele do leito, colocar ele em posturas mais altas o mais rápido que você puder. Esse é o fator associado. E aí a gente foi E tem falar, uma coisa interessante, Débora, que também não tem só o papel expectante do fisioterapeuta, que eu vou esperar tirarem a sedação para ele acordar e aí eu vou entrar em ação. O papel de também fazer com que a sedação saia mais cedo, de conversar com a equipe, etc., é importante, porque isso vai fazer com que você tenha melhores condições de tirar o seu paciente mais rápido da cama. Se você esperar exatamente. 20 dias um paciente com bloqueador neuromuscular, e talvez esse tempo de vocês também tenha essa relação, né? A gente está falando de pacientes com Covid. Então, são pacientes que carregam fatores de risco para prejuízo funcional muito grande consigo, né? Tempo de ventilação mecânica, tempo de uso de bloqueador, sedativo e etc. Então, liga um alerta para a ação de fazer e para a ação de dar condições para fazer. Exato. Porque e é isso que é prática baseada em evidência, né, Sancler? É eu pegar uma evidência, igual o nosso estudo, né, e falar assim, olha, tem um estudo que mostrou, tudo bem, é para paciente COVID, mas hoje a gente sabe que não tem tanta diferença assim, COVID e não COVID, né? Tanto que você falou dados no começo de perda funcional, recuperação, que são muito próximos dos nossos. E isso foi uma coisa que eu Exato. falei no artigo na discussão. Falei, olha, assim, a gente achou que, nossa, paciente Covid é muito diferente, eles vão perder muita função na UTI, e na verdade está muito parecido com os pacientes que a gente já acompanhava, né? Mas o que eu ia falar é isso, prática baseada em evidência é essa ideia, né? Eu pegar um artigo e falar, olha, tem um artigo que mostrou que se eu quero que o meu paciente fique no grupo que não perdeu função na UTI, eu preciso tirar ele da cama cedo. Né? E se eu preciso tirar, o que, que eu preciso para isso? Então, é chegar para o médico, para a equipe e falar assim, gente, esse bloqueador que está aqui há 2 dias, essa sedação que está aqui há 3 dias, dá para a gente diminuir? Porque assim, eu preciso evoluir com ele para ele sair, né, sentar fora
sedestação beira-leito, enfim, porque isso é um fator associado com em qual grupo de recuperação funcional ele vai acabar ficando no final da internação dele, né? Perfeito, perfeito. Eu sempre gosto muito disso, que é fazer a ação e dar condições à ação. Eu acho que isso é extremamente importante para a nossa ação fisioterapêutica. E Débora, e aí eu queria ouvir de você, a pesquisadora, né, de um dos centros, qual é a sua visão em relação a essas medidas? Você acha que elas já existiam um pouquinho ou não? De buscar isso, de buscar esse, não deixar o prejuízo funcional se instalar. Você está falando do que você espera que o seu artigo abra portas. Uhum. Eu queria uma Eu, percepção pessoal de vocês no dia a dia. Se existia esse empenho, ou apesar das mensurações, o empenho você acha que era algo ainda distante? sabe, eu vou dar uma. É bem pessoal essa opinião, tá? Mas a percepção que eu tenho, e por isso que a gente tentou mesmo colocar uma variável de posturas mais altas, é que, assim, a gente ainda tá patinando no sentido de, não, ele precisa fazer mobilização precoce, reabilitação, como quiser chamar, gente, que agora tá essa discussão, né, de mobilização e reabilitação veio com tudo. Mas, assim, eu acho que a gente ainda tá argumentando assim, não, mas ele começa a fazer fisioterapia, exercício, reabilitação cedo, né, que foi o doutorado, né, que era o que eu defendia. Gente, precisa começar cedo, né? Reabilitar cedo. E eu acho que a gente efetivamente faz isso, sabe? O que eu acho é que a gente faz em níveis baixos, Subtrata. entendeu? E Subtrata. aí, uma das coisas que implica isso é o fato da gente não correr para colocar esses pacientes em posturas mais altas. E você sabe que teve um revisor que falou assim, alguma coisa do tipo, mas por que que você escolheu a partir da sedestação beira-leito e por que que você chamou de reabilitação, né? E aí a gente falou, porque tem vários artigos agora que só consideram o início da reabilitação na UTI a partir do momento que esse paciente faz posturas mais altas. Tem vários artigos falando sobre isso. É óbvio que a gente pode pensar em reabilitação com eletroestimulação, tá? Não estou falando que isso não entra, mas é uma discussão que tem vindo, assim, né? Então, se eu não colocasse isso, Sancler, por exemplo, se eu colocasse, o primeiro dia que ele começou a fazer fisioterapia, por exemplo, né? Tirando até a parte respiratória, mas começou a Você não fazer sabe essa fisioterapia, fisioterapia, se ela realmente está estimulando. entendeu? Aí eu ia ter que considerar aquele paciente que estava lá evoluído, ativo assistido. Será? Entendeu? Será que faz diferença? Então a gente optou por. Mobilização de extremidade. Exatamente. Então, eu tenho um pouco dessa percepção, assim, eu acho que a gente precisa caminhar um pouquinho nessa coisa do, é importante, o paciente tem que começar cedo, eu faço, mas eu faço exatamente o quê? E aí o que a gente mostrou foi que o que conta, né, para esses pacientes é posturas altas. Então, e aí, postura alta entra. Não é só o fato de ser postura alta, né? Mas é o nível mesmo de intensidade que você gera naquele paciente a partir do momento que você tem que sentar, ficar liberar leito e tudo mais, né, Sancler? E aí, outra coisa que foi interessante é que aí a gente se perguntou, então, o que, que faz esses pacientes perderem função no momento que eles estão na UTI? E aí, quais são os fatores associados a recuperar essa função no hospital, né? E aí entrou principalmente os dias que ele ficou na UTI. Então, assim, quanto mais dias na UTI, mais difícil para esse paciente conseguir recuperar ainda no hospital, né? E aí, porque obviamente a perda é muito maior, né? E a Sofreu um força impacto maior da muscular. exposição aos fatores, né, que Isso. prejudicavam ele. Exatamente. E aí, o outro fator associado com o grupo que conseguiu se recuperar na enfermaria foi a força muscular que eles tinham no momento da alta da UTI. Então, quanto maior a força muscular que eles saíam da UTI, Ele se maior estava recuperava mais. associada à possibilidade de recuperação ainda no hospital.
né? Então, muito interessante isso também, eu achei, de notar que a gente realmente tem esse impacto aí de oferecer níveis de atividade que sejam altos, que gerem aí algum impacto em termos muscular para esse paciente, porque quanto mais fraco ele sair da UTI, menor a chance dele se recuperar no hospital. E isso já tem evidências, não sobre a recuperação dentro do hospital, né, que foi o trabalho de vocês, mas tem evidências sobre uma série de outras coisas, sobre condição da alta, sobre, né, impacto pós-alta e tal disso, que a presença de uma MRC mais alta, né, de uma força muscular global mais alta como um todo, ela leva a melhores condições físicas e funcionais. E aí entra no que eu estava falando há pouco, que essa mensuração ela tem que fazer sentido para o fisioterapeuta. Entender se está ganhando, o que está ganhando e o que está perdendo, ela tem que fazer sentido. Então, o trabalho de vocês ele é muito grandioso para que eu, na assistência, lá na ponta, qualquer fisioterapeuta, ao perceber que seu paciente está indo embora com piora funcional, que seu paciente está indo embora, porque muitas vezes a gente deixou de intervir precocemente e de uma maneira com uma intensidade um pouco maior. Seu paciente está indo embora com uma fraqueza muscular, você está dando piores condições de reabilitação como um todo para o seu paciente. Então a gente tem que mudar nosso olhar. Meu paciente não está ganhando força, eu tenho que mudar a estratégia, eu tenho que talvez colocar mais carga, eu tenho que mudar o tipo de exercício. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele tenha melhores condições de recuperar isso, essa estratégia. Tem um trabalho antigo, eu não lembro o autor agora, se não me engano é de 2009, e quando ele está fazendo a introdução do trabalho, o autor fala uma coisa que é curiosa, que nós fisioterapeutas temos uma tendência a negligenciar o aspecto físico e funcional, que é uma loucura, mas é de 2009, né? Talvez tenha mudado um pouco mais. Mas ele coloca que quando não negligenciamos o aspecto funcional, a gente tem uma tendência a não estar no mesmo nível de capacidade física e funcional e das atividades ofertadas. Ou seja, muitas vezes a gente oferta atividades que estão muito abaixo da capacidade física do nosso paciente. Então, a estruturação com ferramentas como IMS, como Bartel e etc., uma medida da MRC, ajudam a gente a nivelar isso. E, geralmente, na hora de nivelar, você faz com que o fisioterapeuta suba a intensidade da sua proposta terapêutica. E aí você traz melhores resultados para o paciente. Então, eu acho que o trabalho de vocês ele traz uma luz muito grande para isso. Tenha em mente, fisioterapeuta, de que é preciso você entender o que está acontecendo com o seu paciente. E à medida que você vai entendendo isso, você vai ajustando o seu plano terapêutico para oferecer o que o seu paciente realmente precisa. Poxa, eu até sentei meu paciente, mas ele não está ganhando força nenhuma. Talvez eu estou muito preocupado na postura e não estou tão preocupado assim na força muscular, e vice-versa. Então, direciona para isso. Né? Então, muito legal. Você tem aspectos, o que eu tenho que fazer para ele não piorar e o que eu preciso ter para que ele tenha mais chance de melhorar. E é isso que a gente falou lá pelo meio, né? Como que eu penso, quem que é o paciente talvez que vai ter uma prioridade ali para ser atendido na enfermaria, né? Então, assim, a força muscular dele pode ser um norte ali de falar, né? Esse paciente está muito fraco, né? Então, esse paciente ele precisa ser visto mais do que talvez aquele paciente que consegue ficar em pé, né? Que está trocando uns passos, enfim. Outra coisa interessante é que a gente fez uma subanálise, e aí foi só meio de curiosidade mesmo, a gente pegou o Bartel e foi analisar item por item do Bartel para entender qual que era o mais impactado no momento da alta, sabe? E é muito interessante ver que, porque tem muitas críticas assim, né? A gente não deve usar o Bartel porque o paciente na UTI às vezes não pode comer sozinho, às vezes não vai ao banheiro, né? E quando a gente analisou cada etapa do Bartel, o que menos os pacientes conseguiam pontuar eram as etapas de mobilidade. Era fazer, né, a transferência, era andar. Então, assim, acho que é outra coisa que chama atenção para falar que existe aí um buraco da fisioterapia, né? Não é que o paciente não está com. Ele perdeu função no Bartel porque ele não tem continência, né? Que também seria uma atuação da física, mas eu estou falando mais a nível hospitalar, né? Não, ele perde pontuação no Bartel onde a gente consegue agir diretamente, ou seja, ele tem
Existe aí um buraco para a Era para gente não perder melhorar com a nossa isso. intervenção. Era para não perder essa Exatamente. habilidade. Era para vocês terem encontrado exatamente isso. Olha, aonde eu tenho mais dificuldade de mensurar na UTI é o que parece ter pontuado de uma maneira mostrando prejuízo funcional. Não, mas o prejuízo está exatamente naquilo que é palpável, que é mensurável Uhum. e que tem uma intervenção direcionada para isso. Exato, é isso mesmo, perfeito. E aí, só para a gente ir terminando, eu só queria pontuar algumas coisas, assim, né, que a gente também tem falamos com o Bruno, né, sobre esse âmbito mais fora, assim, né, da pesquisa em si. É, como é difícil, né, Sancler? Como foi difícil fazer essa pesquisa, sabe? A gente teve bolsa do CNPq na época, e assim, tudo era toque de caixa, né, por causa do Covid, tudo foi muito rápido. A gente não teve problemas, por exemplo, com o comitê de ética, que normalmente é um peso quando você faz um multicêntrico, né? É muito difícil o comitê de Mas a ética demanda, né, para uma boa evidência era tão grande que que passou rápido, né? Mas, por outro lado, a gente dependia de. A gente avaliou outras coisas, né? Então, a gente fez hand grip, por exemplo. A gente avaliou, que não está nesse artigo, mas a gente avaliou a parte pulmonar, enfim. E aí, a gente tinha uma verba do CNPq, por exemplo, que foi aprovada. Ela demorou um tempão para chegar, sabe? Aí eu já tava tipo, ferrou, vai acabar o Covid e não não vamos chega a ter verba condição. do estudo, sabe? Então é muito complicado de fazer, né? Foi uma época de Covid que todo mundo estava muito sobrecarregado. Eu lembro que teve uma época que eu tinha bolsa para oferecer para algum pesquisador, para pesquisador não, mas para alguém coletar, né? Os dados era uma bolsa para coleta de dados. Eu não conseguia ninguém. Eu estava me matando de coletar sozinha. E eu, gente, alguém sabe alguém que queira? Tem uma bolsa. Tudo bem que não era das melhores, mas tinha uma bolsa. E eu não conseguia gente, sabe? Porque tava todo mundo super sobrecarregado, né? Ou às vezes até conseguia uma outra pessoa, mas não tinha a menor experiência em pesquisa. Então são coisas que, assim, as pessoas não têm noção, né? Limitam, Mas né? Dificultam, né, o processo. exatamente. Mas por outro lado, foi muito interessante, assim, fazer um estudo multicêntrico, né? Ele tem as suas dificuldades, que você tem que reunir todo mundo, explicar a coleta para todo mundo, né? E aí o tempo todo checando se o pessoal tem Treinar, né, em relação ao dúvida, trabalho. treinar, tem dúvida, tá dando tudo certo, né? Motivar os centros, né? Porque também tem isso. Às vezes a pessoa, esqueci de coletar, né? Então motivar os centros, tudo isso envolve ali numa pesquisa multicêntrica. Mas, por outro lado, eu acho que é o futuro, né? O Bruno falou aqui, né, da dificuldade dificuldade não, mas que eles tentaram um jornal antes, né? E aí não foi aceito porque era unicêntrico, né? Então, acho que hoje vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir publicar muito bem coisas que não são multicêntricas. Então, a gente tem que aprender, acho que, fazer trabalhos multicêntricos no Brasil e que lá fora é muito mais comum do que aqui. Né? Enfim, e acho que é isso, assim, são coisas que a gente vai desenvolvendo. Quando o Bruno falou também, acho, não lembro se ele falou em off pra gente ou se falou no podcast, mas quando veio a revisão, tinham 40 e tantas perguntas do revisor. Tipo, é isso, você olha e você fala, tem certeza que eu tenho que responder isso? Porque você não vai aceitar, né? Com tanta dúvida que você tá, você não vai aceitar meu Exatamente. trabalho, É, né? tipo, poxa, se você quisesse aceitar, você tinha achado bom. Esse tanto de pergunta você não achou bom, né? Mas será que não achou É, bom a ponto de falar, se eu esclarecer isso aqui? E deixa eu te perguntar uma exatamente. curiosidade desse entendimento sobre a pesquisa. De onde surgiu a ideia do estudo multicêntrico? Hum. Quem foi que encabeçou o projeto? Fui eu mesma. Foi A você. gente. Quando começou, né, o boom do Covid, começou a sair alguns financiamentos. E aí eu lembro de ter visto um edital do CNPq que fazia essa chamada para, ó, a gente está financiando pesquisa com Covid. E eu já tinha publicado o artigo na Critical Care do ensaio clínico, e eu já vinha escutando de grupos de pesquisas essa parada, assim, de olha, tá muito difícil publicar se não é Se a gente não multicêntrico. juntar. Eu já estava escutando isso, sabe? E aí, a hora que veio o edital do Covid, eu falei, bom, não tinha a menor possibilidade. O pessoal do Brasil, os médicos arrasaram em publicações médicas de medicação e tudo mais, né?
Mas a gente não tem uma estrutura formada como fisioterapeuta como eles têm como médico, a Bricknet, enfim. E aí, na hora que veio o edital, eu falei, não tem a menor possibilidade da gente fazer um ensaio clínico. A gente não vai conseguir se organizar, não vai dar tempo, enfim. Aí eu falei, o único jeito da gente ter uma chance de publicar bem Covid, já que não vai ser ensaio clínico, é se for multicêntrico, se for um observacional multicêntrico. E aí eu falei, bom, vou tentar reunir algumas pessoas. E aí é interessante que, assim, no começo tinham 10 centros. E a gente acabou com 5, né? Porque é isso, não é fácil, sabe? Entre você falar quero participar e você efetivamente participar, tem um monte de coisa, né? Até às vezes não é nem a questão do pesquisador, o pesquisador quer e a instituição não assina e tudo mais, né? Enfim. Então, acho que são coisas que eu acho que a gente tem que pensar também, sabe? Se a gente. Óbvio que a gente não dá conta de fazer só pesquisas de altíssimo nível, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar em possibilidades aí de ir Possibilidades. aumentando, né, os níveis e aí dentro disso Exato. Você eu falou que acho que ia aumentando, são degraus, né? São é, etapas que vão se vencendo. exatamente. Eu nunca tinha feito um estudo multicêntrico, né? Eu tinha feito ensaio clínico, eu sabia, acho que eu domino bem a estrutura do ensaio clínico, e aí quando veio a coisa de vamos fazer multicêntrico, eu tive que sentar e falar, bom, tá, o que que eu preciso, por exemplo, aí foi a primeira vez que eu mexi no RedCap, que é uma plataforma para pôr os dados. Porque eu falei, gente, é impossível fazer isso no Excel com 5 centros, colocando Não, dados, você tem que ter tirando, uma né? Não plataforma dá. única para que todos Isso. coloquem, É. etc. Então é isso que você falou, é uma construção, né? Você vai aprendendo e tentando, então no próximo vamos fazer assim, né? E foi uma experiência legal. E que deu bons frutos, ainda bem. É, foi muito bom. Bom, a gente está chegando no final, Débora. Nosso episódio, como é qual a evidência física, a nossa dica é a leitura do artigo. Então, está na descrição para vocês aí do episódio, o link que direciona vocês para a citação completa do artigo, para que vocês possam acompanhar, ler e pensar em todas as reflexões que a gente faça aqui para o dia a dia de vocês. Toda boa ciência, ela precisa ser reprodutível. Ela tem que ser isso. A saúde baseada em evidência é reproduzir a boa evidência. Então, que isso possa seguir adiante. Parabéns, Débora, e ao grupo todo, e a todos os centros envolvidos, né, pelo trabalho de vocês, porque todas essas informações, elas esclarecem cada vez mais o nosso papel e o direcionamento da nossa assistência. Isso aí. Obrigada, Sancler, pela companhia. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E a gente volta num próximo episódio, o próximo mês, com outro Qual é a Evidência Física. Tchau, tchau. Tchau.